Boa noite, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam me ouvindo também. Meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga aqui na assistência técnica da AB, e hoje nós vamos dar sequência ao nosso projeto AB com você, e nós vamos falar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre o implante coclear. Então, após a apresentação, a gente vai abrir um espaço para conversa, tá bom? Vocês podem estar colocando dúvidas aqui no nosso chat para a gente responder no final, ou caso alguém queira falar, é só escrever no chat que nós podemos abrir o seu microfone, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos dar início à nossa aula. Então, para iniciar nossa conversa, é importante a gente relembrar que o implante coclear, ele é formado por duas partes. Ele é formado por uma parte interna, que é colocado durante a cirurgia, e ele é formado pelo componente externo, que é o processador de som. Então, vamos só dar uma relembrada, eu estou aqui com o processador de som, tá bom? Vamos relembrar as partes do implante. Então, essa parte aqui é o processador de som. Esse daqui é a bateria. Essa peça se chama antena. E essa peça é o cabo. Toda essa parte aqui é o processador de som, tá bom? A partir de agora, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente pode escutar no nosso dia a dia. E a gente vai aprender se são verdadeiras essas informações ou se elas são mitos, né? Se são falsas. Então, a primeira frase que eu quero compartilhar com vocês, talvez vocês já ouviram falar. A cirurgia de implante coclear, ela é feita no cérebro. Isso é uma verdade? Será? Bom, isso é um mito, né? A cirurgia de implante coclear, ela não é feita no cérebro. Então, essa foto, ela está mostrando parte do nosso ouvido, né? Ele é dividido em três partes. A cirurgia do implante coclear é feita, na orelha interna. Então, nessa estrutura redonda que parece um caracol, é dentro da orelha interna que a cirurgia do implante coclear é feita. Uma segunda frase que a gente pode escutar com muita frequência é: o paciente com implante coclear pode receber ou dar choque? Eu acho que alguém já pode ter escutado isso por aí, né? E é um mito também, não é verdade, né? O paciente que usa implante coclear, ele não recebe e ele também não dá choque. E aí a gente precisa entender por que as pessoas muitas das vezes falam isso. Então, todos nós, né, pacientes ou não usuários de implante coclear, a gente tem algo no nosso corpo que é chamado de energia estática. E a energia estática é um fenômeno natural. Todo o corpo tem, assim como objetos. Antigamente, os implantes, eles tinham essa recomendação, né, que era necessário tomar muito cuidado, principalmente quando as crianças iam brincar nos parquinhos com brinquedos de plástico, que o usuário de implante coclear não poderia usar blusa, né, roupas de lã. Mas hoje isso é desnecessário, né? Hoje a maioria dos processadores do compartimento interno possuem um circuito que é bastante seguro. E isso faz com que seja protegido contra essas descargas que podem acontecer. Então, está liberado, né? Toda criança com implante coclear pode brincar em brinquedos de plástico, pode ir no escorregador, pode vestir roupas de lã. Por quê? Ainda que exista a energia estática no nosso corpo, essa descarga ela é muito baixa. Ela é muito baixa para danificar o processador ou a parte interna do implante coclear, tá bom? Quais que são os cuidados que são necessários? Não importa, né, se você é usuário de implante coclear ou não. O cuidado, por exemplo, é ficar longe de cercas elétricas
e também de cabos, principalmente cabos descascados, cabos que não têm proteção, porque aí sim pode ter uma descarga forte e isso pode danificar o implante, tá bom? Mas essas pequenas descargas que podem acontecer por causa dessa energia que existe no nosso corpo, independente se usa implante ou não, não irão danificar o processador e nem o compartimento interno. Uma outra frase também muito comum: implante coclear atrai raios. Ah, eu não vou usar o implante coclear, tá chovendo, vai vir raio, eu vou captar raios. Será que isso é uma verdade? Não, é um mito também. O implante coclear não capta raios, tá bom, pessoal? Mas é necessário tomar um cuidado, né? Então, o processador de som, né, a parte externa, ela não é a prova d'água. Então, por exemplo, se começou a chover, dependendo da chuva, se não está muito forte, se é aquele respingo, uma garoa um pouquinho mais leve, ele é resistente. Se começar uma chuva forte, aí é importante, né, tá de guarda-chuva, se não tá de guarda-chuva, tem que guardar. Mas lembrando que a Advanced Bionics tem um acessório que protege totalmente o processador da água, que é o AquaCase. E ele também pode ser usado nesses dias de mais chuva, tá bom? Mas não tem problema andar com o processador num dia que estiver trovejando, se estiver relampeando. Implante coclear não atrai raios, tá bom? Uma outra informação que por muito tempo foi falada, né? Que paciente que usa implante coclear não pode usar micro-ondas. Pessoal, isso é um mito, não é verdade, tá bom? Então pode esquentar a pizza, pode fazer pipoca no micro-ondas, não tem problema nenhum. O usuário de implante coclear pode usar o micro-ondas, não danifica o processador e não vai trazer nenhum prejuízo para o usuário. Uma outra informação é que o implante coclear ele pode causar interferência, né? Ele pode, a programação pode ser alterada por causa de antenas, né? De internet, de rádio, TV. Isso também é um mito, não é verdade, né? O implante coclear ele não sofre a interferência por estar próximo, né? De antenas de transmissão. Qual que é a ressalva aqui? A mesma distância que uma pessoa que não usa implante coclear tem que ter de uma antena, da mesma forma é o usuário de implante coclear, né? Se a gente estiver muito perto dessas antenas, elas possuem uma alta corrente de energia, e aí é perigoso até para quem não usa implante coclear, tá bom? Então, numa distância segura, ou seja, estar longe, né, ou ainda numa distância relativa, o implante coclear não vai ter nenhum prejuízo por causa dessas antenas. Então, implante coclear não interfere em antena de rádio, TV ou sinal de internet. Uma outra informação que também existia por aí é que quando o paciente ia viajar de avião, ele tinha que desligar o processador na decolagem e no pouso do avião. E isso também é uma mentira. Isso é verdade. Isso é uma mentira, pessoal, não é verdade. Por que que isso era dito, né? Falava-se que o implante ele interferia, por exemplo, na torre de contato do avião, que ele interferia nos equipamentos dentro do avião, e isso não é uma verdade, tá bom? O implante coclear ele pode estar sendo utilizado tanto na decolagem como no pouso do avião. E falando de aeroporto, né, dentro do aeroporto, dentro do banco, existe algo que são os detectores de metais. E eles podem acionar o implante coclear? Sim, isso é uma verdade. Então, o detector de metal, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o implante, nem para a parte interna, nem para a parte externa. Porém, ele pode acionar e o alarme pode apitar. Antigamente também tinha essa informação que o detector de metal ele desprogramava o implante, né? Perdiam-se os mapas. Hoje isso não acontece mais, tá bom? Para evitar esse tipo de constrangimento, né, de começar a apitar o alarme, o detector, o que a gente orienta?
Em aeroportos e bancos, é sempre importante, né, se identificar, né, falar que você utiliza o implante coclear e tenha em mãos o cartão de usuário do implante coclear. Nesse cartão contém todas as suas informações, tá bom? E se você não tiver, entre em contato com a nossa assistência técnica, manda uma mensagem pedindo que a gente pode estar enviando para você o cartão de usuário. E essa afirmação aqui, o que vocês acham dela? Algumas atividades físicas não podem ser feitas depois da cirurgia do implante coclear. Verdade ou mito? É uma verdade. Então, apesar do implante coclear não trazer, né, limitações para a vida dos pacientes, é necessário ter alguns cuidados, né, e principalmente em relação a algumas atividades físicas. Então, por exemplo, esportes que possam causar trauma, né, batida no local da cirurgia não são indicados. Então, esportes que muitas das vezes, como boxing, que o alvo é a cabeça, não é muito interessante que um paciente que usa o implante coclear faça, não é indicado. Da mesma forma, esportes em que ocorra uma alta variação de pressão, então mergulho, paraquedismo, isso pode trazer algum prejuízo para a parte interna do implante coclear, então não é interessante que pacientes usuários façam esses tipos de esportes. E aí vamos falar um pouco agora a respeito de exames médicos. Raio-X, ultrassonografia e tomografia. Pacientes usuários de implante podem fazer esse tipo de exame? Sim, podem, não há problema nenhum. Tá? Então, é só importante falar com o médico que vocês usam o implante, que o paciente usa o implante coclear, mas não há contraindicação para a realização de raio-x, ultrassonografia e tomografia. A nossa recomendação é que no momento do exame, a parte externa, então, a parte externa seja retirada, tá? Então, no raio-x, na tomografia, retira a parte externa, mas o exame pode ser realizado tranquilamente, não é necessário nenhum cuidado. E agora, e a ressonância magnética? Será que pode fazer o exame de ressonância magnética usando implante coclear? Será que é uma verdade ou é um mito? Nesse caso, depende, né? A primeira coisa a se fazer é converse com o médico que pediu o exame, né? Fala que você é usuário de implante coclear, que o paciente usa o implante coclear. Em seguida, é muito importante conversar com o médico otorrino, né? Se você não tem acesso ao seu médico otorrino, manda um e-mail, entre em contato com o hospital, com o centro aonde a cirurgia foi realizada. Por quê? Alguns cuidados, eles precisam ser seguidos no exame de ressonância magnética. Então, diferente do raio-x, não é só tirar a parte externa. Dependendo da parte interna que o paciente usa, é necessário alguns cuidados. Então, é preciso muita atenção. No caso de ressonância magnética, precisa conversar com o médico otorrino e com o médico que está solicitando o exame. E o mesmo vale para cirurgias, tá bom? Vai precisar fazer uma cirurgia, é importante avisar o médico, tá bom? Que o paciente usa implante e conversar com o médico otorrino.